Bom dia, meus amigos, estamos aqui para mais uma EBD-EAD. Vamos para a nossa aula, vamos falar sobre o Salmo de número 96. Semana passada demos uma introdução sobre o livro de Salmos e hoje nós vamos ter a nossa segunda e última aula sobre o livro de Salmos. Então se prepare, pegue aí a sua pipoca com manteiga. Gente, deu vontade de comer. E vamos para a aula. Galera, Salmos é um livro muito interessante, é um livro extremamente poético. Salmo é da literatura poética, uma literatura que é difícil de ler, porque não é só interpretação de texto, não. Salmo é poesia, salmo é música, nós falamos semana passada. E poesia tem muita figura de linguagem. As nossas poesias em português, elas trabalham muito com rima, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Carrega o papai no bolso e mamãe no coração. E aí vai indo, a gente trabalha muito com rima, né? Minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A gente trabalha muito com a questão da rima e da métrica. A literatura hebraica é um pouco diferente porque a língua deles era diferente, então eles não trabalhavam tanto assim com rima. Eles usavam outras técnicas e usavam várias figuras de linguagens. Eles usavam o exagero. A gente usa isso muito, por exemplo, né? Tipo, tô te esperando aqui há 200 horas e você não sai desse banho. É um exagero. Então, no Salmo você vai encontrar exagero. No Salmo você vai encontrar paralelismo, que é isso, é você falar uma coisa e depois você falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Exemplo, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você fala, as duas coisas são a mesma coisa. Se Deus não fizer alguma coisa, não adianta você fazer nada. Então o Salmo fala lá, né, ele começa com a parte da cidade, eu acho, né? Se Deus não vigia a cidade, em vão guarda a sentinela, e depois ele repete com outras palavras. E se Deus não edifica a casa, em vão trabalhos que nela edificam. É um paralelismo. Ele fala uma coisa e depois ele repete a mesma coisa de novo. O Salmo também tem muito dos quiasmos. Lembram dos quiasmos? Quem lembra do quiasmo aí? Depois avisa para mim se lembrar do quiasmo. O Salmo tem muito quiasmo também. O Salmo tem muito paralelismo. O Salmo tem muita oposição, ou seja, ele fala uma coisa aqui em cima e lá embaixo ele vai falar o que é contrário àquilo ali para poder fazer um choque de ideias. Então, para se ler Salmo, você tem que ter muito cuidado. E um dos cuidados que você precisa ter é lembrar, né, que isso é uma poesia, bota na cabeça, Salmo é poesia, Salmo é música. Não é para você ler Salmo, por exemplo, igual você ler o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um livro que está contando uma história, então ele conta uma história. Salmo é uma poesia, é uma música, então você não pode levar o pé da letra. É música aquilo ali, é música, é poesia, para ser bonito, para você entender a mensagem. Então um dos cuidados que você tem que ler é o seguinte, lê do começo ao fim. Você não pode parar o Salmo no meio, senão você não vai entender. Exemplo, no início do Salmo 10, se não me falha a memória é Salmo 10, Salmo 10 verso 1, Davi começa assim, Deus, por que na hora da dificuldade você parece que se esconde? Parece que na hora que a coisa aperta você pula fora. Salmo 10, verso 1, Davi começa assim. Eu acho que é de Davi esse salmo. Davi começa falando que na hora que ele mais precisa, parece que Deus abandona ele. Então se você ler o verso 1, você vai falar assim, caramba, Deus abandonava Davi? Na hora que Davi mais precisava, Deus se escondia? Então você tem que lembrar que aquilo ali é uma música. Davi está falando, rapaz, quando a coisa aperta, parece que Deus se esconde. Mas o que é que ele fala depois? Então você precisa ler todo o Salmo de número 10 para poder entender o que é que Davi estava querendo dizer. Tem que ouvir a música do começo ao fim. Se você parar na metade da música, você não vai saber o que aconteceu. E o Salmo 96, ele dá um exemplo disso. No Salmo 96 é muito fácil da gente ver que ele é todo dividido em várias partes. Cada parte do Salmo 96 fala de uma coisa diferente. Eles falam do mesmo assunto, mas eles falam de forma diferente. Qual é a história do Salmo 96? Eu não sei se... ninguém sabe exatamente quem foi que escreveu o Salmo 96, se foi Davi ou se foi alguém que se inspirou em Davi. Mas vocês devem lembrar que a Arca da Aliança ela foi roubada de Israel. Lembra quando a gente estudou a história sobre Samuel? A Arca da Aliança ela é roubada pelos filisteus e os filisteus depois devolvem a Arca. Quando essa arca é devolvida, o povo está levando para Israel, ela está indo numa carroça, e a carroça balança, a arca faz que vai cair, um soldado vai e bota a mão na arca para a arca não cair. Só que ele não podia tocar na Arca da Aliança, porque isso era pecado, só o sacerdote podia encostar nela e olhe lá. E aí quando Uzá coloca a mão na arca, Uzá é fulminado, Uzá morre, e o povo fica muito assustado, muito preocupado com isso.
Uzá é mais um exemplo de que nem sempre as boas intenções significam boas coisas. Eu acho que até a Maria Eduarda citou o exemplo de Uzá quando fez esse questionário. E Uzá morre e o pessoal fica com medo da arca e deixa a arca numa cidadezinha lá. E o sonho de Israel é que a arca fosse para Jerusalém, porque Jerusalém era a capital de Israel. Então o centro político de Israel era Jerusalém. O centro econômico de Israel era Jerusalém. Mas o centro religioso era para ser Jerusalém, mas a arca não estava lá. Quando a arca vai para Jerusalém, muito tempo depois, o pessoal fica muito feliz, porque a arca está indo para Jerusalém. É como se o próprio Deus estivesse indo para Jerusalém, porque a arca era um símbolo máximo da presença de Deus. E indo a arca para Jerusalém, quando a arca chega lá, Davi ele declama uma poesia, isso está lá em 1 Crônicas. O primeiro livro de Crônicas está na nossa leitura diária, acho que é a leitura de terça-feira, espero que vocês tenham feito. E quando a gente lê esse texto de Davi, a gente vê que ele é muito parecido com o Salmo 96. Muito parecido mesmo. Então, muito provavelmente, o autor do Salmo 96 compôs essa música inspirado naquela poesia que Davi fez. Ele se inspirou. Hoje em dia, a gente ainda tem muitas músicas que são inspiradas em salmos. Se você pesquisar aí, é fácil você encontrar várias músicas. Na descrição do vídeo vai ter o link de algumas músicas, ou pelo menos de uma ou duas, músicas que é inspirada no Salmo. Se você ouvir a música, você vai lembrar do Salmo. Vai estar lá o link da música e do Salmo, vocês confiram lá. Então o Salmo 96 é isso, ele foi composto baseado nesse momento. Então a ideia do Salmo 96 é alegria. É alegria com a presença de Deus. A presença de Deus está chegando, Deus está chegando e por isso estamos alegres. Vocês viram na revista que cada parte desse Salmo ela é subdividida. Uma parte do Salmo fala o que é que nós devemos fazer. E aí fala assim, olha, nós devemos adorar a Deus, nós devemos glorificar o seu nome. E aí você tem 3 versos falando sobre isso. Depois muda o assunto. Você não fala mais o que você deve fazer. Fala por que você deve adorar a Deus. E ele fala, nós devemos adorar porque Deus é grande, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é poderoso. E daí é mais 3 versos, muda o assunto de novo. Ele não fala mais o que fazer, ele não fala mais por que fazer, ele passa a falar como você deve fazer aquilo. Aí ele fala, adore a Deus cantando, adore a Deus dançando, adore a Deus assim, adore a Deus assado. E aí ele fala o que fazer, por que fazer, como fazer. Tem uma parte do Salmo que é quem fazer, que ele fala, adore a Deus os gentios, o céu, a terra e o mar. Então, cada parte do Salmo fala de um assunto diferente. Cada parte daquele Salmo, todas as partes do Salmo estão falando sobre adorar a Deus. Mas cada parte individual fala de um aspecto diferente da adoração. Uma fala do porquê adorar, a outra fala como adorar, a outra fala quem deve adorar. Cada parte fala de um detalhe. Então, se você lê uma parte dessa de forma isolada, você pode perder a mensagem total. Você pode perder a mensagem do todo. E em outros salmos são assim. Em alguns outros salmos, por exemplo, a primeira parte do salmo é um lamento. É a pessoa falando que se sente mal, que se sente abandonada por Deus, que se sente vazia, que parece que Deus não está lá. A primeira parte a pessoa coloca o que está no coração dela. E na segunda parte ela coloca a verdade bíblica. Ela fala assim, mas, embora eu sinta tudo isso no meu coração, eu sei que nada disso é verdade, eu sei que Deus está comigo, e etc. e tal. E aí, na segunda parte ele fala, aquilo ali é o que o meu coração sente, mas não é a verdade. A verdade é o que eu estou dizendo agora. E aí, se você ler só o começo do Salmo, você vai ter uma concepção errada. Então, assim, muito cuidado com pedaços de Salmos. Pedaço de Salmo é muito perigoso, porque é o pedaço de uma poesia. E a poesia, se um texto normal só faz sentido dentro do seu contexto, né, dentro do resto do texto, imagine uma poesia. Então, a gente pegou esse Salmo 96. Quem lê a lição de EBD vai ver que a gente trabalha um pouquinho mais cada uma dessas partes. Ele passa uma mensagem interessante. Se vocês quiserem ter mais um material mais completo sobre o Salmo 96, isso que eu mandei para vocês foi só um resumo. Mas a ideia dessa lição é passar essa mensagem. Quando a gente for ler Salmo, a gente precisa orar, claro, precisa depender de Deus sempre, mas a gente precisa ler o Salmo na íntegra. Precisamos ler todo o Salmo. Se a gente tiver como descobrir a história do Salmo, é melhor ainda. Por exemplo, tem alguns salmos que Davi escreve quando ele estava fugindo de Saul. Estava fugindo, Saul querendo pegar ele, então ele estava muito angustiado e fugindo. Então ele escreve músicas do ponto de vista de quem está fugindo de um inimigo. Então você sabendo disso, você vai entender o que ele está querendo dizer. Quando ele teve aquela história do pecado dele com Betseba, ele também escreveu alguns salmos.
Então você vai ler o Salmo sabendo já o que estava acontecendo com Davi naquela época. Então é importante a gente conhecer o plano de fundo por trás do Salmo e ler o Salmo todo. Para de ler só um pedacinho do Salmo, porque se você ler um pedacinho do Salmo, você vai ter a interpretação errada. Beleza? Galera, estamos encerrando por aqui. Infelizmente vão ser só 2 aulas de Salmo. A gente poderia dar uma aula só sobre figuras de linguagem, uma aula só sobre paralelismo, uma aula só sobre cada um desses assuntos, mas vamos ter que fazer um modo curto, né? Para isso teria que ser um EBD só sobre Salmos. A partir de semana que vem acaba Davi, nós vamos passar para Salomão, vamos falar um pouco sobre a vida dele e sobre seus escritos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Vamos falar um pouquinho, talvez uma aula sobre cada um desses 3 livros. Então se prepare, sigam aí estudando, não vamos deixar a quarentena desanimar a gente, beleza? E vamos que vamos. Fiquem todos com Deus, um beijão e até a próxima!